Agora 10 horas e 2 minutos, 29 graus a temperatura no centro de Florianópolis. Bem, há um ano atrás entravam em vigor as alterações da lei que rege as relações entre locatários e inquilinos no país, conhecida como a nova lei do inquilinato. Ela foi redigida com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos na locação de imóveis e balancear a relação locatário-locador. Então, nós resolvemos descobrir aqui no Conexão da Manhã se essa nova lei, né, que regula esse mercado dos aluguéis, ela realmente está funcionando, se ela foi positiva, porque existem aspectos assim não muito que não foram assim muito bem recebidos. E é por isso que está em contato com o Conexão da Manhã o Fernando Ulrich. Ele é presidente do Secov, o Sindicato do Comércio de Vendas de Imóveis aqui de Santa Catarina. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Odete. Grande prazer conversar contigo. Bacana, muito obrigado por nos atender, não é? Aqui na Rádio Guarujá. Fernando, essa lei do inquilinato que está fazendo um ano agora, realmente ela está regulando o mercado? Ela foi positiva? Olha, Maria Odete, eu ouvi você comentar na chamada a respeito, né, da nova lei do inquilinato, né? Acaba sendo chamada dessa forma, mas temos que relatar que não é, né? A lei do inquilinato continua em vigor, né, desde 1991, né? E o que aconteceu no ano passado com a Lei 12.112 foi justamente que houve uma alteração, pequenas alterações, no sentido de aperfeiçoar a lei do inquilinato que continua em vigor, né, com relação às novas necessidades que o mercado veio apresentando e que muitas delas já estavam inclusive sendo praticadas pelo próprio Poder Judiciário, né? Sim. Grande foco da lei foi inclusive dar uma nova ênfase, né, uma nova visão com relação a alguns procedimentos da ação de despejo, né? Algumas delas, inclusive, que já eram tomadas pelos próprios juízes mesmo, né? Mas faltava previsão legal. Justamente com relação a a questão do despejo, é que muitos, né, esses mecanismos processuais, eles foram considerados até perversos, né, a uma população assim que não estava preparada para recebê-los, não é? Olha, perverso, na verdade, né, eu entendo que era, antigamente, até sem a própria lei do inquilinato, aonde o proprietário, preferia deixar o imóvel fechado do que correr o risco de alugá-lo para uma pessoa que viesse a ser inadimplente, porque dificilmente ou com muito custo, depois de muitos anos de batalha, que se conseguia desalojar um inquilino inadimplente, né? Uhum. Com a lei do inquilinato em 91, né, isso deu uma oxigenada no mercado imobiliário, né, e com a possibilidade da retomada do imóvel de maneira mais célere, né, as pessoas voltaram aos poucos a ter mais coragem de investir no mercado imobiliário, investir em imóveis para aluguel, né? E agora com a nova alteração, né, isso dá mais uma nova oxigenada, porque as ações de despejo aqui em Santa Catarina, por exemplo, estavam demorando em média de 16 a 18 meses. Uhum. Ou seja, isso é um ano e meio, né? E temos que pensar que muitas vezes uma pessoa tem um imóvel para alugar como renda complementar, né? Sim. E precisa dessa renda. Então a nova lei veio dar uma nova celeridade a essas demandas e casos em que efetivamente o inquilino torna-se um inadimplente contumaz, né? Claro, então vamos esclarecer uma coisa. O inquilino, antigamente ele poderia protelar a devolução do imóvel em até 3 anos, né? Isso realmente acontecia, né? As ações de despejo, e ainda permanecia inadimplente, né? Exatamente. Se o proprietário fosse muito diligente, contratasse prontamente advogados, ingressasse com a ação, essas ações ainda assim para desalojar o inquilino inadimplente demorava 1 ano e meio, né? Então a nova lei veio no sentido de oxigenar essa relação, né, para que a retomada do imóvel seja um pouco mais célere, um pouco mais rápida. Sim, agora acontece o quê? Em 45 dias, digamos, se ela entrar em primeira instância na justiça, o resultado que o inquilino ele tem o quê? 30 dias ou 45 dias para sair? Hoje são 30 dias para sair, né? Então, na verdade, hoje, com a nova lei do inquilinato, né, com a nova alteração, existe efetivamente a possibilidade da concessão de liminar para a retomada do imóvel num prazo mais curto, né? Ou seja,
seja, não é que diminuiu o prazo necessariamente, é que o processo civil ficou mais célere, né? Passou a haver a possibilidade da concessão do liminar nesse sentido. Então, hoje seria possível efetivamente retomar um imóvel aí dentro de 2 ou 3 meses, né? E isso traz para o mercado imobiliário como um todo uma nova visão, uma nova oxigenação, porque as pessoas voltam a olhar o investimento em imóveis como um investimento possível, como um investimento rentável, onde a pessoa não vai correr o risco, muitas vezes, de ter lá o inquilino nos seus imóveis 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, sem pagar o aluguel. Uhum. Isso causa um prejuízo tremendo para o mercado, para as pessoas que investem em imóveis, e no longo prazo, né, até um problema da própria economia nacional, porque a gente sabe que a construção civil, ela é o grande motor da economia do Brasil, né? Então, quanto mais pessoas possam investir no mercado imobiliário, tendo essa segurança do aluguel, né, é melhor para toda a economia, né? E como é que fica a questão dos atrasos de pagamento, né? Só para completar, Mariodete, queria comentar ainda um outro fator importante que talvez as pessoas não tenham em mente, né? Dando mais segurança jurídica para os proprietários, né, investirem em imóveis para aluguel, é possível que a gente tenha mais imóveis na praça, né, até mais imóveis retomados de maneira mais célere. Então, o inquilino que pretende alugar um imóvel, fatalmente vai ter mais ofertas de imóveis, né, e vai conseguir o seu imóvel de maneira mais ideal, aquilo que procura, possivelmente vai ter aluguéis mais em conta, mais barato, porque a ideia é que tenham mais imóveis para alugar, e a lei também veio com o intuito de reduzir o déficit habitacional no país, que é muito grande. Exatamente. Agora, como é que está essa questão do mercado de aluguéis em Florianópolis? Porque nessa virada de ano eles chegaram a preços absurdos, não é? Olha, Mariodete, os aluguéis, eles são anualmente reajustados pelo IGPM, né? Que é o Índice Geral de Preços de Mercados, né? E esse índice, né, ele é um índice que sofre, sim, alterações tanto para cima como para baixo, e há poucos anos atrás, houveram 1 ou 2 anos, inclusive, em que não houve reajuste nos aluguéis, né? Não houve reajuste nos aluguéis porque o IGPM deu 0, deu negativo, deu 1% apenas no período do ano todo, né? Então, em outros momentos, esse índice recupera, né, e chega a dar um índice um pouco maior, e é aí que as pessoas sentem a questão do aluguel no bolso. E uma outra relação é que a gente mora numa cidade onde os imóveis têm se valorizado muito. Sim, né? Com certeza. Os imóveis têm se valorizado bastante, né? O preço dos imóveis nos últimos anos subiu e continua subindo, né? E o aluguel, ele também tem que guardar uma certa proporção, uma certa relação com o valor do imóvel, né? Para se ajustar ao preço de mercado, né? Porque senão também o próprio proprietário não vê mais o aluguel como um investimento interessante e vai investir em outros investimentos financeiros, enfim, né? Sim. O aluguel, a gente diz que ele tem que guardar aí uma certa proporção, né? Variando aí de 3% a 5%, né? A 0,3% a 0,5% do valor do imóvel a título de aluguel, né? Sim, sim. O ideal seria 1%, né, ao mês a título de aluguel do valor investido no imóvel, né? Mas a gente sabe que dificilmente chega nesse patamar. Na verdade, eu não sei se a pergunta caberia a você, porque na verdade o sindicato, ele representa as empresas de condomínios na região, não é? As empresas imobiliárias de aluguel. Exatamente, mas entre pagar o aluguel e pagar a prestação de uma casa, valeria pagar a prestação, né? Mas assim, quem atualmente procura, quem que busca o aluguel? Olha, nós temos aqui na nossa região, né, diversas características de aluguel, né? Nós temos o aluguel de temporada, né, que a gente encontra esse aluguel mais na região das praias, né, que é um aluguel que agora, essa época do ano, é que toma força esse mercado, né. Nós temos o aluguel para estudantes, que é um aluguel muito interessante, porque sabe-se que é um período da vida que o estudante vai passar aqui na cidade, né? Claro. Então esse é um mercado muito proeminente ao redor ali da própria Universidade Federal, né? Muitos empreendimentos construídos com essa característica, né? De receber o inquilino estudante, né? Uhum. Temos muita gente que acaba vindo trabalhar na cidade, resolve mudar-se para Florianópolis, né? Uhum. E isso também é uma alegria pra gente, a nossa cidade é maravilhosa, então a gente vê as pessoas se mudando para cá e no primeiro momento alugam um apartamento, né?
até se adaptar, decidir efetivamente em que bairro quer morar, ou se efetivamente quer morar em São José, em Florianópolis, para depois, no futuro, adquirir o imóvel. E como mesmo você falou, tinha aquela pessoa que precisava do imóvel de aluguel para viver, e agora, com até os programas federais de investimento na casa própria, né, o programa Minha Casa Minha Vida, né, onde estão se construindo empreendimentos de padrão mais acessível, com financiamento que cabe no bolso, né? Sim. Muitas pessoas estão tendo a possibilidade de trocar o aluguel, né, por uma parcela do financiamento habitacional da casa própria num valor muito parecido. Sim, sim. Né? Ano passado, o Secovi ele fez uma parceria com o curso de Engenharia Civil da UFSC, não fez? Sim, fizemos. Justamente para fazer esse diagnóstico desse mercado, não é? A parceria que nós fechamos com o EPEC, né, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC, foi no outro sentido, né? Foi de nós identificarmos na cidade como está a questão da construção e do parcelamento do solo clandestino e as construções irregulares, né? Porque a gente sabe que o que prejudica a urbanização da cidade, e daí isso gera uma série de outros problemas, como trânsito, violência urbana, falta de esgoto, falta de infraestrutura pública, né? Não é o parcelamento do solo e a construção regular, porque essas são submetidas a uma série de exigências, né? E aprovações de projetos, né? Que todos sabem que, inclusive, é bastante demorado na nossa cidade. Mas a gente entende que o grande problema da cidade nesse sentido é a construção clandestina, é o loteamento irregular, né, o loteamento clandestino. Então nós fizemos uma parceria com o Escritório Piloto de Engenharia Civil para que eles nos mostrassem, fizessem um levantamento do parcelamento do solo e da construção clandestina na nossa cidade, para que a gente tivesse um diagnóstico disso. E esse resultado já foi divulgado ou será divulgado agora? Não, esse resultado ainda ele é parcial, né? O estudo ainda não foi concluído. Ele deverá ser concluído nos próximos meses e nós vamos divulgar isso para a população como um todo. Muito bem. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão da Manhã, tá? E pelos esclarecimentos que você nos deu. E conte sempre com o apoio do programa aqui da Rádio Guarujá para a divulgação das ações do Secovi.